por causa de Cristo. Foi Ele que fez isso através de nós. Nós podemos sim, irmãos. Podemos sim, podemos ser curados de qualquer doença, podemos ser libertos de qualquer vício, podemos estar desempregado hoje, amanhã estar empregado em um bom emprego. Sabe por que isso, irmãos? Porque a palavra de Deus nos garante. Eu não estou pregando aqui essa fé doida de promessa, não. Estou falando que a Bíblia nos promete, nos diz. Precisamos ser inconstantes, inabaláveis, sempre firmes no Senhor. Nossa fé cristã é viva e deve ser zelosa, provando que nós somos convertidos e nossa vida se transformou. Por isso, irmãos, nós podemos sim, com paciência e trabalho, suportar a prova do tempo, porque Deus nos garante que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Precisamos, irmãos, mais do que nunca nesse século, a fé que nos move. Nossa fé cristã, ela deve ser viva, ela deve ser zelosa, ela deve ser de boas obras, mostrando que nós somos convertidos. Somos convertidos. Nós não pregamos uma religião fácil, nós não pregamos um cristianismo preguiçoso, nós estamos trabalhando para Cristo. Quando é que eu trabalho para Cristo, pastor? Me explica aí. Quando você lê a Bíblia? Quando você ora? Porque quando você lê a Bíblia, você ora, você é instrumento de Deus para fazer a obra dele, por isso você está trabalhando para ele. Quando a gente ganha alma no trabalho, na vizinhança, quantas pessoas estão de olho na gente? Então nós ganhamos alma, trabalhamos para ele. Sabe quando é que eu trabalho para Cristo? Quando eu oferto para missões, quando eu sou fiel ao Senhor, somos bênção para os irmãos. Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios, aí mesmo, 16:15, ele vai dizer: agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Tinha uma família lá em Corinto, que era destacada por causa do coração generoso, e pela fé inabalável que tinha na palavra pregada pelo apóstolo. Ser inabalável, irmãos, significa ser comedido, e ser comedido significa ser fiel, seguir em frente, mesmo quando há desculpas suficientes para fraquejar e desistir, porque o nosso compromisso significa que nós temos certeza naquele que cremos. Faça chuva, faça sol, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, somos do Senhor. Somos dele. Como bom soldado de Cristo, devemos suportar a dureza e combater o bom combate da fé. Mas infelizmente a igreja é o único exército no mundo que não vai buscar os seus feridos. Você já assistiu, né? O soldado Ryan. Aquilo aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E só tinha acontecido na Guerra da Secessão, que foi o norte e o sul dos Estados Unidos. Uma mãe perdeu 5 filhos, 2 para o lado dos confederados e 3 para o lado dos Yankees, porque era o sul e o norte brigando, porque o sul era escravocrata, o norte era escravocrata, e o sul queria libertar os escravos através do presidente Abraham Lincoln. E isso aconteceu na Segunda Guerra. E você vê que aquele tenente, ele passa poucas e boas com aqueles poucos soldados para resgatar, porque um dos irmãos já tinha sido morto. Queridos irmãos, somos um bom soldado de Cristo. Devemos suportar a dureza, combater o bom combate com fé. Vai haver crise? Vai, está havendo. Vai haver rejeições? Muitas. Angústias, dores, mas com Deus do nosso lado, nós estamos salvos e seguros. Paulo vai dizer que ainda que esta casa, e a casa que ele fala aqui é o corpo, ela venha a perecer, ele diz: todavia nós temos uma casa, não feita por mão de homens. Ele está falando do reino espiritual. Uma das últimas mensagens minhas aqui agora, esse mês passado, eu falando sobre o corpo incorruptível, né? Que eu usei uma expressão que os irmãos ficaram muito assim
Que eu disse, como é um corpo corruptível? Lembra quando Jesus sai da sepultura e Maria Madalena, chamada Maria de Magdala, porque ela veio da região de Magdala, por isso o nome é Maria Madalena. Madalena não é nome, era a região de onde ela vinha. Que quando ela vê e ela pensa até que é um funcionário, a expressão bíblica é jornaleiro, jardineiro, e ela diz onde é que está o corpo do meu Senhor. Quando ela percebe que é o Senhor, ela vai fazer o quê? O que a gente mais quer fazer nesses tempos de pandemia: abraçar. E ele diz, mulher, não me toques. Essa expressão não é pejorativa, viu, irmãos? Não é uma expressão colocando a mulher submissa, não. É como se Jesus dissesse assim, madame, não me toque. É uma expressão de respeito, né? Se fosse Jesus francês, ele diria madame, não é isso? Se ele fosse, falasse inglês, falava miss, não é isso? Mas ele estava falando em hebraico, disse, mulher, não me toques. E disse por quê? Porque eu não subi ainda ao Pai. Porque ela não ia, irmãos, suportar tocar naquele corpo. Porque ele estava ali o quê? Em glória, glorificado. E é esta promessa que Deus fez a mim, é esta promessa que Deus fez a você, é essa promessa que Deus fez ao pastor Carlos Antônio dos Santos e tantos outros pastores que perderam a vida, mas ganhou com Cristo. E aí eu dei o exemplo. Provavelmente Gabriela fez isso também. A Pró disse assim, vai em casa, fala com mamãe para dar um caroço de feijão e plantar na caixinha de margarina. Bota no algodão e bota na caixinha de margarina. Fez isso? Você teve infância. Você teve infância. E aí, não sei se foi a mãe, provavelmente foi Du que deu, né? Menina, para que você quer feijão, menina? Foi a Pró que pediu, minha avó. E você botou lá. E levou aí uma semana, né? Aí surgiu lá um pezinho. Que alegria, né, para criança. Aí a pergunta que eu fiz é o mesmo feijão que você plantou, Gabriela? É o mesmo feijão? Por que você diz que é o mesmo feijão? Porque você vê o mesmo formato, né? A mesma estrutura, porém não é o mesmo. Você vê que é o mesmo formato, a mesma estrutura, porém ali já tem outros nutrientes, ali já tem outras substâncias. É isso que vai acontecer comigo e você. As pessoas vão ver. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer, se nós estivermos vivos, seremos transformados em um abrir e piscar de olho, para um corpo, de um corpo corruptível, que vai adoecer, que tem fome, que tem sede, que chora, para um corpo incorruptível. Ou seja, as pessoas vão perceber que é um ser humano, porém um ser humano diferenciado. É diferenciado. Por isso, irmãos, a promessa de Deus para nós, precisamos estar firmes, constantes, inabaláveis. Como um bom soldado de Cristo, diz a palavra de Deus. A quarta coisa que o crente precisa ser, está lá em Tiago 1,27. Olha o que é que o apóstolo Tiago diz lá, 1,27. Ele diz, a religião, né? Religare, ligar o homem a Deus, pura, imaculada com Deus, o Pai, é esta. Olha o que é a religião. Irmão, a religião para Tiago é uma coisa tão simples e que a gente negligencia, né? O que é que ele diz? Visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Alguns anos atrás, a gente entrou numa reunião, não sei se Dadal estava numa dessas reuniões, que a gente precisava criar uma estrutura para tomar conta de uma viúva e uma órfã. De uma viúva e de uma órfã da igreja. Porque tinha lá a casa das viúvas, elas estavam bem acolhidas lá, mas estavam ficando de idade, estavam ficando velhinhas, precisava de uma atenção. Não sei se Pedro também estava em uma dessas reuniões. Levamos um ano, não foi? Um ano. E eu bati lá o martelo, disse, irmãos, a igreja precisa de uma cuidadora de idosa.
precisa de um cuidador de idoso. Precisa de um cuidador de idoso. Ah, pastor, mas vai pagar um salário? Que pague, irmão, mas a gente precisa. A Melinha é órfã e Eva é viúva. E aí? O que é que a gente vai fazer? E para a glória de Deus, irmãos, e com a ajuda de vocês, nós temos a irmã Jó, que cuida dessas irmãs, e que nos ajuda em tanta coisa que a gente não sabia, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma mãe de 85 anos. Quando a minha irmã liga, eu sei quando minha irmã está brigando com minha mãe, que minha irmã diz assim, sua mãe, eu digo que é sua também. E sei quando minha mãe está brigando com minha irmã, que minha mãe liga e diz assim, sua irmã, não é sua filha não, só quer sair. E agora que tomou a segunda dose, então, pronto. O céu é o limite, São Caetano é o limite, Fazenda Grande é o limite, tá? Já pensou na hora desse? Mas tem que cuidar, é o que eu digo à minha irmã, tem que ter paciência, tem que ter paciência, tem que ter paciência, tem que ter paciência. Lembra que um dia o irmão Celestino chegou aqui, em um dos aniversários dele, pediu a palavra ao pastor Carlos e disse assim, meus irmãos, eu achei que ia ser um velho chato. Eu ri tanto com aquele dia com o irmão Celeste. Porque ele sabe que essa idade quer fazer tudo, porque a mente às vezes está lá renovada, mas o corpo é outro. Queridos irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que é essa religião, quem é essa religião para Tiago? É a religião sem mancha, irmãos. A pior coisa do mundo para nós cristãos é quando o mundo aponta para a gente, apontando as nossas falhas, principalmente aquelas falhas que a gente faz de forma deliberada, porque tem falhas que a gente comete que somos pecadores, né? O momento vem, a fraqueza, enfim, mas você sabe. Eu estava tratando um assunto que a pessoa virou para mim e disse assim, pastor, me perdoe, mas o que o senhor quer com minha vida? O senhor não é meu pai, o senhor não é meu tio, o senhor não é nada, deixa eu quebrar a cara, o problema é meu, pastor. Eu ouvi isso, irmãos, de uma jovem. Disse, pois é, fazer o quê? Mas irmãos, cristianismo verdadeiro é puro e sem mancha. Você não pode misturar coisas puras com coisas imundas. Ser puro é estar preparado, é ser transparente, não estragado, não manchado. Eu, por exemplo, irmãos, se é uma coisa que eu tenho em mim aguçada no meu organismo, é por isso que eu passei maus bocados, porque a Covid tira completamente o olfato e o paladar. E eu tenho um nariz terrível. Eu cheguei em casa assim, eu sei se tem coisa queimada ou não. E pode ter assim mais de um dia que queimou. Desde menino. Minha avó dizia assim, menino, quando você morrer, a terra não vai comer seu nariz não. Minha avó diz isso para mim. E eu passei maus bocados. Eu botei Vic dentro do nariz, não senti nada. Meu Deus, o que é isso? Tiago vai dizer que deve ser pura, mas em que sentido? Vamos ver lá o que é que ele, aliás, vamos continuar falando sobre isso. Ele está dizendo, irmãos, que não deve haver mistura, que a nossa fé cristã deve ser cristalina e imaculada ante ao sistema do mundo. Não tem como, irmãos. Quer ver a prova de que você não está sendo imaculado e cristalino no trabalho? É quando os colegas começam a contar piada indecente na sua presença, não lhe respeitam, ou lhe chama até para você ouvir. O contrário às vezes estão contando uma piada indecente, quando você chega, é meu irmão, irmão, não, vamos parar aí. Aí eu até brincar, dizendo, continue, não, você não dá para ouvir isso não, irmão. Olha a prova, irmãos. Então a nossa fé deve ser assim, nossa religião deve ser assim, porque João diz, se nós somos lavados e purificados pelo sangue de Cristo, e estamos voltando à lama vil do mundo, se lambuzando nela, não há transformação. Olha o que é que ele diz, 1 João 3. Eu disse aos irmãos que usar a palavra, e vou usar a palavra. 1 João 3, versículo 2 e 3. Deixa eu aqui procurar aqui com os irmãos. 3, pronto. Ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, ou seja, ter o corpo glorificado.
E ele diz mais: mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, quando você tem conhecimento de Cristo, quando você tem conhecimento da palavra, quando você tem a experiência com Deus, e você sabe que Deus é puro, você quer se tornar puro também, a semelhança dele. É isso que João está dizendo. Filhinhos, prestem atenção. A religião, ele diz: aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo. Ou seja, eu tenho que andar em novidade de vida, porque o meu Deus prega para mim isso. Ser imaculado é ser diferente, é realmente diferente para resistir à tentação, é abster-se do sistema mundano e odiar tudo o que é mal. Tudo que é mal. Diferente para se separar dos caminhos do mundo, desprezar e rejeitar a sedução do pecado, para escolher o certo em vez do errado, para não misturar o que é santo com o que é profano e mundano. Você viu um pastor aí de uma determinada religião, de uma determinada denominação, dizendo que o pai saiu de férias, o pai pastor, ele pastor também, e o pai saiu de férias, ele aproveitou 15 dias que o pai saiu de férias, pintou a igreja toda de preto? Que agora está na moda, viu? Está na moda. Aqui não. Estou nada contra, viu? A cor, senão eu também sou negão. E os pastores estão dizendo assim: a igreja preta. Um colega meu tirou o púlpito, colocou um túnel, pintou de preto e bota a Bíblia em cima. Está na moda. E o argumento é o argumento. Não, porque agora nós estamos na mídia. Então um ambiente escuro aqui fica melhor para projetar. Aí eu disse a ele: pô, velho, eu sou negão, com ambiente negão, ninguém vai ver, só meus dentes. A gente tem que levar na brincadeira, irmãos. O assunto é sério. E aí o repórter diz assim: em 15 dias em 15 dias. E aí quando o seu pai chegou, né? Fazer o quê, né? E achando isso maravilhoso, né? Ou seja, quer ser igual ao mundo, não quer ser imaculado. Diferente para se separar dos caminhos do mundo, é desprezar e rejeitar a sedução do pecado. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quinto e último, o crente, vou ler o texto, depois eu digo a palavra, porque você não vai entender, eu vou explicar. Então eu vou ler o texto. Abra suas Bíblias em Romanos 6. Romanos 6, versículos 13 a 16. Olha o que é que eu quero dizer para aqui, para os irmãos. Paulo diz assim: nem tão pouco apresentei os vossos membros. Viu, os membros aqui os membros mesmo, não é os corpos e as partes que a gente que não é para honrar, mais que a gente quer honrar. Aí diz: não apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ele diz: porque agora Deus me salvou. Aliás, deixa eu abrir um precedente aqui para os irmãos. Irmãos, tem uma corrente de crentes que pensa a si mesmo: mas se eu adulterar ali, eu peço perdão a Deus. Sim, Deus vai lhe perdoar, porque Deus é graça. Mas se eu fizer ali uma falcatrua ali na empresa e tal, eu peço perdão a Deus, porque Deus é graça. Cuidado, irmãos, cuidado. Ele é graça sim, mas ele é justiça. É justiça. Justiça. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer o quê? Aquilo que o homem plantar, semeará. Se você estuda o ano todo e se acaba lá, você vai colher o quê? Aprovação, não é? Agora, se você não estuda, brinca o tempo todo, na hora da prova, você crente, menino crente, vai lá, faz a prova de geografia e bota lá
Depois você olha e diz assim: Senhor, que a capital de São Paulo seja Salvador. Deus não vai ouvir essa oração, não. Ou vai ouvir? Deus vai ouvir, não. Então nesse quesito aí a gente tem que ser aprovado. Então, vou ler mais, vou terminar. Aí ele diz: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis. Se você é servo do pecado, você obedece ao pecado. É isso que ele está dizendo, para a morte, ou seja, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ele deixa uma pergunta: ou seja, você vai obedecer ao pecado? Por isso eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o crente deve ser, sim, intransigente. Alguém já lhe chamou de intransigente? Por outros motivos, né? Poxa, é muito intransigente. Sou. Não negocio com o pecado. Criei meus 2 filhos assim: morra com a verdade, mas não morra com a mentira. Fale. Olhe para lá, olhe para o outro, se coce, fique distante do seu pai, se ele bate ou não, mas fale. Então, intransigente, quando eu falo intransigente aqui, é em relação ao mundo. E essa expressão intransigente é no sentido de inflexível. Inflexível. Intransigente não é aceitar os padrões que são menores do que o desejado. Por isso nós pregamos no ano passado sobre vivendo acima da mediocridade. Quando um rei age como cidadão comum, ele não está sendo intransigente, porque na hora ele não vai ter atitudes. Quando um cavaleiro age como bandido, já pensou? O cavaleiro, ele prega a nobreza, aí ele age como bandido. Não, a gente não entende isso. Quando o cristão age como um pagão e mudando, como é que a gente entende um negócio desse? Não vai entender. Isso não gera compromisso e, por consequência, diminuição dos melhores padrões. A gente está, principalmente no nosso país, né? A gente está ávido, ansioso, esperançoso de uma figura que represente moralidade, nobreza. A gente não tem visto, não. A gente aposta nossas fichas, porque somos humanos, né? E aí chega lá, o cara se decepciona. Meu Deus. Por isso, irmãos, a igreja ainda é a última barreira de moralidade. Se as pessoas não encontrarem a gente aqui, se as pessoas que vêm aqui não encontrar fé, amor, moralidade extrema, se o pastor errar, ele tem que pagar. Se a gente não encontrar aqui as pessoas, não tem mais jeito para o mundo, não. Por isso que eu ainda tenho esperança. No mundo mais não, mas na igreja de Jesus eu tenho esperança, porque eu sei que mesmo pecadores, mesmo errando, mas há em nós esse desejo. Eu sempre lembro de um aluno que eu tive na 6ª série. Aquele menino era terrível. O diretor dizia assim: Mariano, claro que ele não dizia para o menino: Mariano, Fábio é o cão chupando manga. Quando ele não tinha nada, e era uma escola particular, quando ele não tinha nada para fazer, ele pegava as cadeiras, ele sentava, botava deitada, ia pá, pá, quebrando os pés. Revista pornográfica, tudo esse menino levava para a escola. Mas quando ele não fazia, o diretor acreditava. Eu disse: mas Ângela, por que você acredita num menino desse? Ele disse: não. Quando ele faz, ele assume, Mariano. E eu já provei isso. Mas quando ele não faz, ele diz: não foi eu, professor, mas também não entrega quem fez. Então, irmãos, um menino desse, que eu não sei nem se é vivo ou morto, que não tem nenhum padrão de moralidade, mas tem um padrão de justiça próprio, de entender o que ele fez, ele confessa. E a Bíblia diz que quem confessa e deixa. No caso dele só confessava, né? Não deixava. Imagine nós que somos cristãos, se a gente não tivesse padrão. Então, irmãos, cuidado, porque a gente precisa entender que esses padrões são importantes para nós. Os cristãos precisam ser despojados com Cristo. Paulo escrevendo lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2, ele diz: porque estou zeloso de vós, da igreja de Corinto, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem para o marido, a saber, Cristo.
Paulo está dizendo: eu estou zeloso, eu venho, eu prego, eu exorto, porque eu quero os apresentar, porque a noiva é a igreja, irmãos. E como essa noiva tem sido maculada, não imaculada, maculada, com algumas atitudes que a gente tem visto aí. Ou seja, o afeto que o cristão tem com a igreja, ele não pode dividir com o mundo, ou a Deus ou a mamon, ou Deus ou a riqueza. Se o fato do cristão ser dividido entre Deus e o mundo, é como a mulher ou o homem casado ou casada, que tem relações com outra mulher e com outro homem. Não tem segurança nisso, irmãos. Olha o que é que Tiago diz. Eu vou ler Tiago porque ele me dá pano de fundo para dizer essa verdade bíblica. Tiago 4, versículo 4, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se-á inimigo de Deus. Não é eu que estou dizendo, não, é Tiago, o irmão do Senhor aqui dizendo isso. Alguns cristãos acham que é um pouco de mundanismo, não está tudo certo. Pastor, isso não... E eu tenho ouvido muito isso, viu? De várias correntes. Mariana, mas você também tem que entender que era no seu tempo. Chama, meu tempo, pecado é pecado, e pecado é hoje a mesma coisa. Para mim é como um caminhão cheio de japonês e um chinês dirigindo. Para mim é tudo igual. Não tem diferença isso. Alguns cristãos acham que não tem nada a ver, né? A doutrina do não tem nada a ver, né? Jesus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Pecado, irmãos, é viciante, é como drogas. Nunca o homem se satisfaz. Satanás sempre te mandará mais e mais. É você que deve determinar se você quer viver uma vida no mundo ou para o mundo, ou de Deus, com as coisas de Deus. Comprometer-se como cristão a pagar o preço. E o preço é caro. O preço é caro. Ser crente não é fácil, não. Mas louvado seja Deus que você está aqui. Estou concluindo esta palavra. E eu quero concluir com 1 João 2,17, para ficar guardado no coração dos queridos irmãos. 1 João 2,17. Ele diz: ora, o mundo passa, né? As coisas que a gente, bem como a sua concupiscência, ou seja, pecado da carne. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Sabemos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Queridos irmãos da Igreja Batista de Jerusalém, nós somos chamados por Deus para sermos peculiar. Somos chamados por Deus para sermos sinceros, inabaláveis, imaculados e inflexíveis. Parabéns por 85 anos, com todas as lutas, com todas as batalhas, mas Deus já nos deu a vitória em Cristo Jesus, porque há sinceridade no coração das pessoas. E quando há sinceridade no coração das pessoas, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, será por nós e para nós. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Parabéns, Jerusalém. Deus continue abençoando a todos que já passaram por aqui, a todos que o Senhor já convocou para a glória, a todos que já estão em outros ministérios também cooperando, e a vocês que estão aqui firmes. Nós temos muitos desafios, muitos. Uma pessoa me perguntou algo aqui muito profundo, e eu disse para a pessoa assim, disse: olha, eu gostaria muito de ser pastor, Carlos, muito, dizer coisas fora do contexto, falar coisas espirituais
que a igreja não entende, vai entender depois. Mas eu não sou ele. Mas eu disse à pessoa: mas eu sou filho. 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 É a palavra de Deus. Diz que o Senhor abençoa até a 4ª geração. Não sou filho de sangue, nem de, nome no RG, mas assim como muitos filhos, eu também me considero. E ele tinha uma expressão muito carinhosa quando falava comigo e quando me dava qualquer coisa, tipo livro ou Bíblia. Ele sempre botava na capa: ao meu amado filho Timóteo. Viajamos muito. Clarice sempre deixava a gente no mesmo quarto. Eu sei que era para cuidar dele, mas eu também aprendia muita coisa. E uma das coisas que ele me ensinou é uma que eu guardo para tudo, eu sempre, dentre muitas, mas essa é a que mais mexe com o meu coração. Ele sempre disse isso para mim: meu filho, ame o Senhor da igreja e a igreja do Senhor. E a gente ama, por isso que a gente está aqui. Não é fácil, irmãos, ser pastor de uma igreja como essa. Não é fácil. Não é fácil. Mas como eu sempre disse, para mim é um privilégio. E Paulo diz: em nada tenho minha vida por preciosa. Eu sei que Deus tem preparado dias e momentos melhores para nós. A minha oração é: Senhor, assim como o Senhor mandou os israelitas espargirem o sangue do cordeiro nos umbrais da casa, para que a morte não entrasse, eu te peço, Senhor, humildemente, faz isso em Jerusalém. Só leve aqueles que o Senhor vê que está sofrendo e que não aguenta mais, e ele já está preparado, ou ela, porque às vezes o irmão está preparado e a irmã está preparada, ele está orando para viver. A gente foi ver a irmã Edith, falamos de vida, falamos um monte de coisa, ela bem tranquila, foi para a glória do Senhor. E que bom que a gente esteve lá, orando por ela. Então, irmãos, é essa perspectiva no meu coração. Eu procuro ser fiel ao meu Deus, o máximo que eu posso, mas também sou humano. Digo coisas, falo coisas, ouço coisas, mas a Bíblia diz: se repreender, repreende em amor. Há um amor muito grande no meu coração por cada um de vocês. Que Deus continue vos abençoando. Eu passei um pouco do horário, mas é festa, é aniversário, Deus sabe todas as coisas. Quem sabe Ele está nos dando os livramentos, de a gente chegar mais cedo em casa. Deus sabe todas as coisas. Mas eu quero encerrar falando da nossa campanha do telhado. Nossa irmã Yolanda nos trouxe uma ideia muito boa e com o corpo diaconal, e eu quero mostrar aí para os irmãos. Você pode ajudar esta igreja na troca desse telhado, que é mais velho do que eu acho. Aliás, não, eu já estava aqui quando chegou o telhado. Nós temos 30 anos. Alguém viu, o telhado está para cair, pastor? Não, irmãos, o telhado não está para cair. Irmão Pedro já fez vistoria com a equipe, agora ele precisa ser trocado pela validade. A gente não tem prazo de validade também? Meus cabelos estão caindo também, Dadal. Meus cabelos também estão caindo, está ficando branco. Tem prazo de validade. Agora no final do mês eu estou fazendo, sabe quanto? 5,5. Não viu de luz, mas pisei na lama, de Jerusalém. Eu vi suas meninas, adolescente aqui. Hoje eu estou vendo a Gabi, olha aí, estou ficando velho, 55 estou fazendo, final do mês, Então, irmãos, é isso. Vamos lá. Essa campanha é uma campanha que você pode ajudar. É R$30 a caneca. Então, se você tem uma família com 3 pessoas, não tem problema comprar 3. Coloque no seu coração isso, ou 4. É para ajudar a igreja.
é uma lembrança. Tem 2 textos tem a foto da igreja e tem 2 textos. O texto de Joel 3,17, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, e o texto da campanha, que fala da glória da segunda casa, não é isso? Pronto, então a irmã Holanda está ali, o irmão já pode pegar, encomendar, ok? Vem aí uma caixinha também para o irmão guardar. Eu, por exemplo, você vê o que é representatividade nas coisas. O pai de Jorge Borges, de Lio, o pai de Jorge faleceu. Aí Jorge chegou aqui um dia e disse: pastor Mariano, tem uma coisa lá de pai que eu não queria jogar fora. Pai amava muito aquilo, pastor, e eu sei que eu vou me sentir mal se eu jogar fora, e eu queria dar ao senhor. Eu não tinha ligação nenhuma com o pai de Jorge, mas o objeto tinha uma ligação comigo. Sabe o que era? A caneca do Galícia, porque eu sou Galícia. Eu sou Bahia por tabela, mas eu sou Galícia. Aliás, eu sou o único torcedor do Galícia, acho que aqui nesse ambiente. Tem menina que está perguntando o que é que ele está falando. Está falando de quê? Se fosse Didi, dizia Kuma, né? Não sei o que ele está falando. Não sei. Aí essa caneca, sabe onde é que está? Lá em casa, Ana Rosa. Eu disse: traga para mim que eu quero. Caneca linda, com meu time do coração, Galícia. Meu time é tão bom que não faz mal a ninguém. Não ganha, não perde, nem joga, né? Então, querido, ó, essa caneca vai ficar marcada na vida de vocês. Daqui a 20 anos a gente está lá dizendo: olha, eu contribuí para essa obra, eu ajudei. Então procura a irmã Holanda, a gente vai estar falando durante esse mês, período todo, que nós temos vender bastante para poder ajudar a igreja de Jerusalém, tá bom? Se tiver dificuldade, conversa ali, acerta. Como eu preguei aqui que o crente tem que ser sincero, você vai ser sincero também na hora lá. Você diz: ó, pode encomendar que eu vou querer, tá bom? Então ajunta as famílias aí e faz isso, que a gente precisa trocar esse telhado, tá bom? Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Pois não, Pedro? Pode? Ah, pastor, eu não vi não, cadê? Pastor Fernando? Cadê? Eu não vi não. Chega aqui, cadê ele? Ah, entendi, não entendi. Ah, tá bom. Então vamos orar, né? Agradecidos a Deus. Obrigado a Deus pela igreja, por estarmos aqui, tá bom? Domingo, lembrando os irmãos, pela manhã, ceia, e às 17 horas também. Venham todos e participem. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai, nós te louvamos pela família Jerusalém, por 85 anos, bordas de girassol. É uma felicidade tão grande, Senhor, a gente ter aqui homens e mulheres de Deus que passaram por aqui, que contribuíram, que estão aqui. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela direção desta igreja, pela diretoria, pelos seus ministérios, pelo corpo diaconal desta amada igreja, por as crianças, adolescentes, jovens, todos que compõem esse ministério, Senhor. Aos pastores que passaram por aqui, os que estão aqui, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida dos teus filhos também, porque fazem parte desta grande família que foi nos ensinado que nós precisamos ser uma igreja saudável e capacitadora. Obrigado a Deus por mais um ano de vida que o Senhor concede ao povo de Deus, chamado Igreja de Jesus nesse lugar. Agora, Senhor, nos leve em paz aos nossos lares, nos guarda, Senhor, nos livra do mal. Nós oramos pela fé crendo e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar cantando, louvando ao Senhor? Vamos encerrar louvando ao Senhor? Vamos todos dizer em uma só voz: parabéns, Igreja Batista Jerusalém. Vamos todos? Parabéns, Igreja Batista Jerusalém. Que Deus abençoe a todos. Vamos louvar ao Senhor. Depois do louvor, temos terminado. Deus abençoe a todos. Vão todos em paz. Só avisar os irmãos, hoje tem às 20 horas tem a EBD no canal da igreja, não é isso, pastor? Irmãos, nós tivemos um problema técnico, então os irmãos retransmitem, né?
com o nosso link do culto. O culto foi gravado, a parte da metade da mensagem do pastor Mariano. Nós estaremos passando depois nos grupos da igreja. Foi um problema geral, não só em Jerusalém, tá bom? Aproveitando rapidinho, irmãos, eu ia fazer isso domingo, mas eu vou fazer logo hoje. Alguns irmãos me perguntou por que pastor EBD na quarta. Deixa eu dizer o que está acontecendo. Domingo, os irmãos se programavam para assistir a live do culto. E às vezes não assistia a live da EBD. Então estava tendo queda, né, em participação dos irmãos do live. Tem irmão que não gosta nem de assistir live, quer vir para aqui. Então o que estava acontecendo? Estava esvaziando. Então o Rodrigo teve uma ideia, eu passei para o pessoal da EBD, eles gostaram. Então, provisoriamente, a nossa EBD está sendo às quartas-feiras. Está sendo bênção, viu? Com o estudo bíblico da palavra de Deus. Então, irmão, participe do canal. Pastor, vai ter pregação da palavra? Não, porque aí vai cansar os irmãos, né? Estudo bíblico, depois pregação da palavra. Então, eu estou abrindo mão. Eu vou estar também falando em alguns dias. Então, ele está abrindo mão para poder ter a nossa EBD. Tanto é que a gente botou lá, EBD especial. Mas quando terminar essa pandemia, a gente volta para o nosso horário normal, tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Deus abençoe a todos. Dizer que o nosso Deus continua sendo bom, apesar das lutas e adversidades. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Temos terminado, irmãos. Deus abençoe.